continuar falando agora dos desvios do poder e a questão do totalitarismo e o autoritarismo, que são pontos muito delicados que nós devemos discutir, tá certo? Ponto importante, né? Então vamos lá. É o seguinte, o totalitarismo, ele foi um fenômeno político do século XX, que mobilizou de modo surpreendente grandes segmentos da sociedade de diversos países. O totalitarismo de direita, conservador, ele ocorreu na Alemanha nazista e na Itália fascista, né? Na Alemanha de Adolf Hitler e na Itália de Benito Mussolini. O de esquerda, de orientação comunista, expandiu-se na União Soviética e na China, né? Nós tivemos lá na China o Mao Tse-tung e nós tivemos aí o Joseph Stalin. Então vocês estão vendo aí a imagem, você está vendo aí a primeira imagem lá do seu lado esquerdo, né? Você está vendo o Benito Mussolini ao lado, o bigodinho aí do Hitler, e abaixo você está vendo aí o Joseph Stalin. Acima vocês estão vendo os símbolos que representam o nazismo, a suástica nazista, né? E a faixa, que é o machado de três feixes, que representa o símbolo do fascismo na Itália, que representa aquele machado de três feixes, que foi um símbolo utilizado muito durante o Império Romano, ok? Mas o nazismo alemão e o fascismo italiano e o stalinismo soviético, eles apresentavam algumas características principais em comuns. Vamos aqui elencar alguns. Vamos lá. Primeiro ponto, a interferência do Estado em todos os setores. Interferência na vida familiar, econômica, intelectual, religiosa, no lazer, com a intenção de difundir a ideologia oficial. Nada restava de privado e autônomo. Tinha também outra característica importante, a questão do partido único, rigidamente organizado e burocratizado. Ele promovia a identificação entre o poder e o povo, recusando o pluripartidarismo, na verdade o pluralismo partidário, característica básica da democracia liberal. Outra característica também era a criação de organismos de massa sob a tutela do Estado. Muito bem. Na verdade, sindicatos de todos os tipos, agrupamentos de auxílio mútuo, associações culturais de trabalhadores de diversas categorias, organização de jovens, crianças e mulheres, círculos de escritores, artistas e cientistas, né? Tudo isso aí sob tutela do Estado, ou seja, a autoridade do Estado totalitário, porque o Estado totalitário ele tem poder absoluto. A mistificação da figura do chefe, né? Basta lembrar uma frase do Benito Mussolini, que ele sempre dizia assim: nada fora do Estado, nada acima do Estado, nada contra o Estado. Nós temos também uma outra característica comum, que é a subordinação ao executivo dos poderes legislativo e judiciário. Traduzindo, não existe aquele negócio lá do Barão de Montesquieu da harmonia entre os três poderes, até porque o poder estava absoluto nas mãos de quem governava. Ou era o Hitler, ou era o Mussolini, ou era o Joseph Stalin, enfim. Outra característica é a concentração, como você está vendo aí, a característica 6, concentração pelo Estado de todos os meios de propaganda. Na verdade, o que acontecia? O regime totalitário ele se apropria de todos os meios de comunicação de massa, no sentido de homogeneizar, de manipular toda a opinião pública para garantir a base do apoio popular, além do objetivo de vincular a ideologia oficial às massas para forjar convicções inabaláveis, como, por exemplo, o nazismo fez isso, né? Que até hoje existem adeptos ao nazismo. Outra característica também comum é a formação da polícia política. Nós tivemos aí o caso da Gestapo na Alemanha, a Organização para a Vigilância e Repressão ao Antifascismo, que era a OVRA, na Itália, e a Tcheca na União Soviética. Eram polícias que se utilizavam da força contra os inimigos do Estado. Outra característica também era a formação dos campos de concentração, como nós tivemos aí o campo de concentração de extermínio como o de Auschwitz, na Polônia, e os de trabalhos forçados, que são os gulags, na União Soviética.
Nós tivemos aí outra característica, a censura de notícias e da produção artística e cultural, controle de tudo. Outra característica também a questão é a valorização de disciplinas de moral e cívica, que na verdade visava o controle, a educação de crianças e jovens e estímulos à força de vontade, à disciplina, ao amor, à pátria. E a outra característica também isso no tocante ao nazismo, porque o nazismo alemão ele teve uma conotação fortemente racista. Então, o racismo, no caso do nazismo, a ideia da raça ariana, ou seja, fundamentada em teorias supostamente científicas para valorizar a raça ariana, que eram pessoas brancas, altas, fortes, inteligentes, que constituiriam um grupo mais puro e superior. Desse modo, o nazismo acabou justificando e perseguindo, gerando genocídio contra judeus, ciganos, que eram considerados raças inferiores, e os homossexuais também, que eram adjetivados de degenerados pelo regime nazista. Então,